Preto no YouTube, nesta semana traz o convidado o Dr. Marcos Aurélio de Freitas Machado, reumatologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Associação Médica Brasileira, membro da Comissão de Dor da Sociedade Brasileira de Reumatologia, membro emérito da Academia Brasileira de Reumatologia, reumatologista do Ministério da Saúde aposentado, diretor clínico da Unidade Clínica de Reumatologia de Ribeirão Preto. Na pauta, a Lei 15.176 de 2025, de reconhecimento legal PCD, que equipara a fibromialgia à deficiência, garantindo direitos como atendimento especializado, tratamento público e benefícios previdenciários. Olá, doutor, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Prazer. O senhor participou recentemente de uma reunião da Sociedade Brasileira de Reumatologia, onde foram abordados diversos assuntos, inclusive os parâmetros desta nova lei de reconhecimento legal da fibromialgia como PCD. O que pode relatar-nos sobre os procedimentos médicos em relação ao tema? Bom, na verdade, a Sociedade Brasileira de Reumatologia tem se reunido permanentemente para abordar vários temas, entre eles o problema da fibromialgia e a nova lei que saiu, a Lei 15.176, criando um programa de apoio aos pacientes com doenças ocultas, entre elas a fibromialgia, a síndrome da fadiga crônica e a distrofia simpática reflexa. Por que foi criado? Isso foi criado porque essas doenças são ocultas. Ninguém sabe quem tem fibromialgia, quem tem dor, a não ser perguntando ao paciente. Então, esses pacientes eles estavam desprotegidos, porque podia ser que a pessoa acreditasse ou não. Então, o governo criou esse programa de apoio ao paciente com doenças ocultas. E é isso que nós estamos tentando fazer com que a gente consiga levar a toda a população esse paciente que tem essas doenças ocultas. E essa lei entrou em vigor agora em janeiro, né? Em janeiro, ela é de 2025. Na verdade, essa lei já existe há alguns anos, só que ela sofreu mudanças, entre as quais essa de forma. O programa do governo é obrigado a ter um programa de apoio a esses pacientes, com médicos especialistas, com uma equipe multiprofissional, com fornecimento de remédio, com apoio na sua incapacidade quando houver. Estudos internacionais sugerem que a fibromialgia comete de 7 a 9% da população, especialmente as mulheres na faixa de 35 aos 50 anos, mas pode aparecer também na adolescência. Quais são as principais características dessa dor e o quanto a fibromialgia pode afetar o dia a dia de um paciente? A fibromialgia ela é considerada uma síndrome. O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que podem aparecer em várias doenças. Nesse caso, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa. A característica da fibromialgia é uma dor generalizada e crônica, acompanhada de vários episódios de cansaço, fadiga, distúrbio do sono, ansiedade, dor em tempo mandibular, intestino irritável, cistite de repetição, enxaqueca. Quer dizer, a fibromialgia, mas se você for observar bem, você vai ver que é dolorosa. E dor não depende de quem está examinando. Depende do paciente chegar, dói aqui, dói ali, dói aqui. Então não existem pontos específicos, né? Não, existe até 2010 os pontos de hipersensibilidade. Hoje em dia existem esses pontos, mas eles não são caracterizados. Isto é, você não pode dizer só. Antigamente era dos 19 pontos onde você tinha que ter quando apertasse o paciente.
Hoje em dia não existe mais isso. Você pode ter um bom médico. E a fibromialgia ela pode ser confundida com a LER, que é lesões por esforços repetitivos, ou o DORT, que é distúrbios ósseos musculares relacionados ao trabalho? Isso. Pode, é lógico que pode confundir e pode se associar, porque a fibromialgia, o paciente fibromialgico ele não é obrigado a ser exclusivo fibromialgia. Ele pode ter um outro tipo de reumatismo e fibromialgia. Quer dizer, é uma doença tão complexa que desencadeia outros problemas de saúde. No meu entendimento, em termos de complexidade, pela dificuldade dela. Ela não tem nenhum sinal característico, ela não tem nenhum exame laboratorial característico e ela não tem nenhum exame de imagem característico. Então, depende de uma boa avaliação do médico e o relacionamento médico. Porque a primeira coisa que o médico tem que fazer é acolher o paciente. Se o paciente chega e o médico já olha para ele e diz, isso aí é infecção sua, a coisa fica mais difícil. Então, o médico tem que ter, principalmente, acolhimento. Entender o que o paciente quer dizer e saber que ela é uma doença intermitente, né? Ela vem com períodos de dor e incapacidade. Tanto é que você vê a Lady Gaga deixou de vir jogar quando estava no Brasil porque teve uma crise de fibromialgia. Ela está incapacitada para a vida inteira? Não. Mas naquele momento ela estava incapacitada. Naquele momento ela não veio para a vida. É uma pessoa que luta pela conscientização da doença, né? Porque ela tem as performances dela nos shows, né? Que são maravilhosas e nem por isso deixa de ser acometida pela doença. É isso. A incidência de 90% dos casos da doença entre mulheres ainda é uma informação atual? Por que isso ocorre? Não é mais. Antigamente se pensava que era 90% das mulheres. O problema é que não é um problema, uma característica que a mulher é um problema também. Você sabe que os homens estão retidos aí a médico, né? Os exames dos médicos. O homem não é muito bom que eles gostam, os médicos não gostam, né? Os pacientes não gostam. Então o médico vai, né? O paciente homem vai menos ao médico, ele se queixa menos, e então faz com que a gente pensasse que a fibromialgia era principalmente mulher. Principalmente mulher. Mas não é mais nova. De dia 6, 7 anos. Existe um principal sintoma, alguns principais sintomas? 3 principais sintomas. Dor generalizada, fadiga e distúrbio do sono. Também tem o transtorno psicológico, né? Sim. Funcionamento intestinal. Quem não é nervoso com uma dor? Você tem uma dor de dentro, você não aguenta uma semana, você procura dentro. Agora você imagina uma pessoa que tem dor, fadiga e distúrbio do sono a vida inteira. Ele deixa de ser ansioso. É normal de ser ansioso. É lógico que existem pacientes que são ansiosos por natureza, por algum problema. Mas a fibromialgia é um grande problema da ansiedade. Atividades físicas e acupuntura podem trazer melhora para o paciente? Bom, o melhor tratamento para a fibromialgia é a conversa. Você orientar o paciente sobre a sua doença, como ela evolui e o que você pode fazer para melhorar. Esse é o principal tratamento e o primeiro tratamento para a fibromialgia. Orientar o paciente, dizer para ele que é uma doença ruim, é uma doença chata, mas que ele pode conviver com ela, ele pode melhorar a qualidade de vida dela, sabendo o que é a fibromialgia e como é a fibromialgia. Segunda coisa que a Sociedade Brasileira de Reumatologia e todas as sociedades do mundo fazem, exercício. O exercício é fundamental, porque o exercício melhora os neurotransmissores capazes de inibir a dor. Então, você vê um jogador de futebol, quando ele está jogando, né, com uma pancada, ele cai aqui, dali, ele levanta e vai embora. A mesma coisa quando você faz exercício. Você aumenta a quantidade de endorfina e serotonina, que são nossos hormônios da dor, de combate à dor, e você melhora.
você tem que fazer um apoio psicológico. Né? O apoio psicológico é para você ficar bom, não. É para você também, principalmente, conviver com essa. Como você vai manter uma vida saudável, ou pelo menos quase saudável, fazendo parte dos pacientes fibromialgia, e tendo esse tipo de coisa. Ou seja, a terapia é fundamental. Terapia é fundamental. Todos os nossos pacientes, os meus pacientes também, eles vão fazer o tratamento cognitivo comportamental. Aí alguns pacientes dizem assim, pô, doutor, mas eu não estou nervoso, não estou empolgado, não sou ansioso, não sou depressivo. Não, você vai você tem um apoio do psicólogo para você ter uma qualidade de vida melhor, mesmo tendo. E há casos em que já houve cura da fibromialgia? As doenças reumáticas, a maioria delas, você chama que você tem inatividade. A doença fica inativa. A fibromialgia também. E de repente um gatilho pode. Eu digo a fibromialgia como as doenças, ou grande parte das doenças reumáticas, elas são como como é que se chama? Agora faltou a palavra, mas é um vulcão. O paciente pode ficar a vida inteira com aquele vulcão ali e ele não explode. E de repente ele pode explodir. Então é essa a imagem que eu dou do paciente com fibromialgia. Doutor, é caro o tratamento da fibromialgia? Não é barato. Quer dizer, a maioria dos convênios paga a fibromialgia. Os convênios dão médico, né, a consulta, dão a fisioterapia, dão a psicólogo. Então, os remédios não são exorbitantes. Os remédios são relativamente baratos. Tem algum deles no SUS. Nós, por exemplo, o que a gente usa mais é a fluoxetina, mas nós temos a mitriptilina no SUS, que tem alguns seus problemas, que é o irmão mais velho, né? A fluoxetina é o irmão mais novo, a mitriptilina não é o irmão mais velho, com todas as características de uma droga inicial, pode engordar um pouco, boca seca, então tem essas características. E o outro remédio que se usa aprovado pelo FDA, que é a pregabalina, mas nós temos a gabapentina, que é o irmão mais velho da pregabalina, com a diferença de que tem que tomar 3 vezes ao dia, e a dose é muito alta e tem para efeito. Mas existe. Nós estamos tentando colocar a pregabalina em todos os tipos, mas até agora não conseguimos, porque o Conitec diz que já tem. Vocês querem uma coisa melhor. Tá ótimo. Considerações finais? Essa lei do ano passado não é uma lei para todos os pacientes. Essa lei foi criada para aceitar, né, para manter o paciente sob controle. É uma lei que visa apoiar o paciente e fazer uma gradação dos seus sinais, dos seus sintomas. Então, nem todo paciente fibromialgico vai ter PCD, exceto aqueles que fazem uma avaliação biopsicossocial para ver se o paciente tem ou não incapacidade. Tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente explorando o fibromialgia, dizendo que o fibromialgia pelo si só já é incapacidade. Não. O fibromialgia, como qualquer doença, não é incapacidade, exceto quando realmente existem critérios para que ele seja incapaz do seu trabalho. É difícil, mas é o caminho que nós temos e é o caminho que nós conseguimos até hoje. Muito obrigada por sua participação e disponibilidade. O prazer foi meu. Até o próximo episódio do Doutor Especialista.